Oi, pessoal. Estamos aqui no Torque, o hub de inovação da Evertec Mais Sync, nosso patrocinador, sem o qual não haveria esse programa. Estamos abrindo a primeira temporada do programa Te Contei de entrevistas. Estou muito contente e hoje estamos aqui com o Nivaldo Cândido de Oliveira Júnior, que vai falar para a gente sobre histórias com H e histórias com E da Previdência Complementar. Nivaldo, se apresenta para o pessoal, porque seu currículo é muito grande, eu não conseguiria apresentar todo ele. Olá, saudações, bem-vindos a esse projeto. Obrigado pelo convite, Éder. E quando você fala histórias com H e histórias sem H, de fato, eu estou envolvido nesse sistema de previdência complementar desde 84. É um bom período em que eu entrei como consultor da Abrap para criar o programa de treinamento deles, né? Que hoje virou Universidade Uniabrap. Mas então eu costumo brincar, Éder, que eu comecei no tempo em que Previdência Complementar era 1.0. O que é isso, né? Pouco se falava, estou falando do início dos anos 80, preocupação mínima. Quem dirigia entidades de previdência? Normalmente um ex-funcionário da patrocinadora, portanto, pouca profissionalização e mais, uma discussão grande. Previdência não é investimento. Claro que usa o investimento é função meio. Por quê? Porque queria-se, na época, colocar o sistema de previdência ligado ao Ministério da Fazenda, quando, na verdade, deve ser Ministério da Previdência. Então, essas coisas foram evoluindo, o sistema cresceu muito, e eu me lembro, você, como palestrante em vários dos cursos que eu inventei, criei, desenvolvi pela Suporte, me lembro bem de umas colocações suas, e uma delas em especial. Por que o pessoal de Previdência não traz para os seus conselhos profissionais de fora? Profissionaliza a área. Não, imagina, vou pagar um profissional para fazer isso? Isso antes. E hoje? Hoje vocês já conseguiram. Você mesmo é um conselheiro de entidades de previdência. Isso é oxigenação, não é? Verdade, então, verdade. O sistema cresceu, os meios, os controles, a gestão, o risco, os aspectos atuariais estão muito bons. Eu acho apenas que a comunicação deles ainda é deficiente, né? Nesse tempo todo a gente concorda em gênero, número e grau, viu? Agora, eu te contei algumas coisas que eu fiz ou vivenciei. E eu estou vendo aqui que você está com o projeto do Te Contei. Conte a mim e aos amigos o que é esse novo projeto. Você que é um inovador, um criativo, um provocador de ideias, o que é o Te Contei? Que nem diria o professor Raimundo, menos, né? Olha o seguinte, você me conhece, né? Eu também estou aí no setor, eu costumo brincar, né? Desde que o Devanir da Abrap tinha cabelo, né? E desde que o Pão de Açúcar era um cupim, ou seja, muito tempo atrás. Faz tempo. E a gente nota, você falou bem, o setor usa jargões, usa termos técnicos, né? Reserva matemática, dever fiduciário, e fator atuarial, que são palavras, jargões que o grande público não conhece e não sabe o que significam. Então eu falei, bom, está na hora da gente ter um programa de comunicação, você botou bem aí, a gente está falando muito para fora, não, está falando muito para dentro. E o que a gente precisa fazer? É falar para fora. Porque se a gente quer atrair jovem, quer atrair pessoas para a Previdência Complementar, a gente precisa falar mais para fora. Tudo bem, falar para dentro também, para você que trabalha numa entidade de previdência, num fundo de pensão, que faz operações, você que é conselheiro, você que é estagiário, a gente quer falar para todo mundo. A gente quer falar para todo o setor, internamente, mas também para fora. E aí surgiu essa ideia de fazer um programa de entrevistas. E da onde veio o Te Contei? O Te Contei, para quem não sabe, foi uma novela da Globo de 1978, escrita pelo Cassiano Gabus Mendes. A TV era branco e preto na época, não? Já era colorida. A TV branco e preto foi até 74, quando eu assisti a primeira Copa em cores aqui em São Paulo. Mas foi assim que surgiu. O Te Contei veio dessa trajetória que você falou e estamos hoje aqui para tentar contribuir, agregar, subir um pouco a régua da governança também no setor, trazer informação. Essa é a ideia, viu, Nivaldo? Bacana, bacana.
Para você que está nos ouvindo, vale uma observação. Existe um site, Futuro em Foco, que fez uma pesquisa, Éder. 90% da geração 25+, ou seja, essa garotada que são os meus netos, Geração Z, a geração Z, não tem a mínima ideia, a mínima preocupação com o tema Previdência. Verdade. Estão com 25 anos hoje, já estão com 50, 60. Como é que vai ser? Então, abrir, expandir, provocar esse tema, Éder, maravilha. Eu acho que você tem toda a razão. Você tocou num ponto interessante. Você sabe que eu estudo muito neurociência, eu estudo de tudo um pouco, né, Nivaldo? Eu sou um curioso por natureza. E uma das coisas que eu percebi e estudo muito na neurociência é que as pessoas não tomam a decisão racionalmente de poupar. É muito difícil. Por mais educação financeira que você dê, é difícil conscientizar. Por isso, começou-se a usar um pouco do conhecimento de economia comportamental, neurociência, para fazer as pessoas pouparem. Daí surgiu a adesão automática, né? Isso. O camarada entra na empresa, em vez de dizer eu quero entrar no plano, e ele nunca diz que quer entrar, ele recebe um formulário dizendo você tem que dizer que quer sair. E ele nunca diz que quer sair e fica. Por isso que surgiu a adesão automática, para passar por cima dessa barreira racional que leva as pessoas a pouparem naturalmente, que não acontece. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da chegada da economia comportamental e neurociência, essas novas, vamos dizer, abordagens para levar as pessoas a poupar. O que você acha? Você é um people person, você é ligado em pessoas, você gosta de gente. Isso. Veja, hoje nós temos, ótimo, é muito bom, muita informação, mas a informação não significa que gere conhecimento, né? Então eu faço uma ligação, Éder. Eu comecei nesse sistema lá nos anos 80, com treinamento, desenvolvendo um programa de... Não era o nome Educação Financeira, mas era voltado à ação financeira. Então eu criei na oportunidade lá para a Abrap 4 módulos de treinamento voltado ao pessoal da área financeira. Então o primeiro módulo era Matemática Financeira, onde eu entrei na época com o HP 12C. Opa! Tremendo do sucesso, o pessoal gostava porque a dificuldade operacional, cálculo, a calculadora resolvia. Então, o importante era, como eu brincava, você ser pornográfico. Ou seja, você pornográfico, fluxo de caixa, situações. Então, um módulo de matemática financeira, um segundo módulo que a gente revisava rapidamente os conceitos financeiros e começava a introduzir a parte de administração de fundos de pensão, na parte financeira. Um terceiro módulo só sobre a parte financeira de fundos de pensão. E veja você, um quarto módulo onde eu colocava o participante em frente ao computador e começava a brincar com as planilhas, né, de projeção, estou falando anos 80. Olha só. Computadorzão, sentado. Muito bem. O treinamento evoluiu, a Abrap fez um trabalho maravilhoso, chegamos a produzir 42 eventos por ano de treinamento. Que loucura. Regionalizado no Brasil inteiro. Muito bacana. Que bacana. Então criou-se, sem dúvida, uma mentalidade, mas de novo, interna, para dentro, voltada para os profissionais do sistema. Agora, como é que eu trago gente de fora? O conceito de educação, de dinheiro, o conceito de dinheiro não é uma coisa que nós, brasileiros, incorporamos, né? Não está na nossa... Não está no sangue. Não está no sangue. Então eu preciso, talvez, sair daquela concepção que eles dizem do cachorro vira-lata, né? Complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata. Então começar a abordar a questão de dinheiro, de educação financeira, pelo lado comportamental, olha, a psicologia, é isso aí. É o caminho. É isso aí. É o caminho, porque aí você vai provocar. É triste hoje você pegar um garotão aí de 25 anos que nem INSS e INSS ele tem. Quanto menos pensar em uma situação Deixa eu aproveitar, futura. Você falou da HP 12C, tem muita gente que não sabe, eu não sei se vocês conseguem ver, mas essa é a HP 12C. É uma calculadora que eu recebi
no meu primeiro emprego, quando eu entrei, porque hoje em dia você recebe um laptop, na época você recebia uma calculadora, né? Porque hoje em dia isso daqui tem mais poder de processamento do que o computador que levou o homem à Lua. Por exemplo. Mas a HP12C era a nossa ferramenta. E a HP12C não tem tecla de igual. Não. Ela tem uma outra concepção. Explica para quem está nos ouvindo, como é que tem uma calculadora sem tecla de igual? Aliás, anos atrás, a revista Exame fez uma reportagem muito interessante ligada ao filme do Bruce Willis. Então dizia HP12C, dura de matar. Gostei. Por quê? Porque dizia na época, a HP tem 35, 40 anos de existência, a HP lançou outros modelos, 17, 19, etc., e ninguém desiste da 12. A 12 ainda permanece, né? Continua. E essa linguagem que você falou, chamada RPN, que não tem o sinal de igual, é quando você utiliza nela, a operação que você quer fazer é a última coisa que você faz. Ou seja, quero fazer 2 vezes 3 igual, você faz 2, entra 3 vezes. Isso era a linguagem polonesa invertida que a gente dizia. E pegando esse macetezinho, essa malícia, tanto que ainda hoje existe o MBA do IBMEC, que a Uniabrap promove, você também é um dos professores, como eu. Eu desenvolvo o programa de matemática financeira, hoje virtual, né? Que é sempre mais complicado, porque você não vê, você não está no olho a olho, mas desenvolve em 4 reuniões noturnas um conceito, e é muito bom porque você tem médicos, pessoal da área de comunicação, você tem pessoal que não tem a menor ideia de cálculo matemático e percebe que, ok, eu não sei fazer a continha matemática, o exponencial não faço ideia, não precisa. Entendeu o conceito? Pegou o conceito financeiro, e para nós é fundamental, para nós que eu digo no sistema de previdência, é fundamental, porque você está contribuindo mensalmente, aí você como atuário faz toda aquela parafernália importante para saber quanto é que eu devo ter lá na frente, a minha reserva matemática, a minha poupança, que vai me permitir uma certa renda, né? E ainda hoje, esse programa é interessante, muito bacana. A gente desenvolve e profissionaliza o sistema. Vai profissionalizando o sistema, exatamente. Então, legal, Nivaldo. Então, essa calculadora HP12C, que é de 1981. Isso. E aquele sistema que você falou, o polonês, ele chama em inglês de Reverse Polish Notation. Exatamente. Que é sistema de notação polonesa reversa. E reverso. Foi um divisor de águas no setor financeiro, para quem trabalha com cálculos. Foi um divisor de águas em termos de acadêmicos, né? Você jogou fora logaritmo, tábua, mantissa, interpolação, tudo na calculadora. Tudo isso sumiu. A calculadora resolvia. Você precisava ter o conceito financeiro, esse grande divisor de água. Ela tem 20 memórias, cada memória se reproduz 99 vezes. Então, isso para o pessoal operacional foi maravilhoso. Eu crio um fluxo de caixa e vou para a minha rentabilidade, pelo meu valor presente líquido, com muita facilidade. Foi uma revolução. Você sabe que essa calculadora chegou a ser vendida em supermercado nos Estados Unidos? Opa! Foi onde eu comprei uma delas, no supermercado nos Estados Unidos. Coisa de louco, né? E hoje em dia ainda existe, você falou bem, você pode comprar a calculadora, mas você pode colocar ela na forma de aplicativo no seu celular. Tem um emulador, coisa tranquilo. De louco, né? Tranquilo. Beleza, deixa eu te perguntar... E só um detalhe, Vamos desculpe. Lá. E nos anos 80, quando eu comecei a levar isso para a universidade, também não foi fácil. É mesmo? Não foi fácil. Resistência? Os meus colegas professores, na época com mais idade do que eu, me olhavam com certa restrição. O que é isso aí? É isso aí? Isso aí eu vou simplificar a lousa. Vou fazer, entre aspas, menos contas. Eu vou ensinar finanças, vou abrir a cabeça. Mas o cara tem que saber fazer conta. Bom, se ele for trabalhar numa área específica, ok. Mas o que o médico tem que saber fazer conta? O que o advogado tem que fazer? Não precisa. Ele tem que usar a ferramenta.
Né? Hoje nós temos os nossos laptops da vida, eu não sei o que tem dentro, mas eu sei fazer. Eu sei usar. Eu não preciso saber, tem razão. Não, você sabe que eu sou formado em matemática, né? Na época que eu entrei na UFRJ, você entrava em matemática e depois de 2 anos de básico você escolhia se queria atuária, estatística, bacharelado, licenciatura ou informática. Então a minha base toda é matemática. Eu costumava brincar na UFRJ dizendo que o professor deixava a gente levar a calculadora para a prova porque em álgebra você tinha que provar na prova que 1 é diferente de 2. Não fazia diferença a calculadora, né? Isso. Mas é só para brincar um pouco. Vamos lá. A história da Previdência no Brasil, ela se confunde com a história do Brasil em si. Então, nos últimos 50 anos, você está aí bastante tempo nessa jornada, né? O que você considera que foram marcos, ou que foi um dos maiores marcos, ou os maiores marcos que foram mais relevantes nessa trajetória da história da Previdência aqui na nossa terra de Cabral? Você teve grandes avanços, né? Você oficializar, por exemplo, hoje uma Previc, antigamente era a Secretaria de Previdência Complementar, uma Previc, um órgão específico para controlar o sistema, a profissionalização, né, dos dirigentes, hoje você tem que ter qualificação, como a área financeira tem, né, você tem todo um rigor. A legislação sedimentou bastante, dando garantia para para o participante, né? Os novos projetos, e inclusive você tem ideias ótimas, por que eu não posso ter uma previdência, não só para minha aposentadoria, mas para situações intermediárias? Perfeito. Por que no meu plano eu não posso, eu quero daqui 5 anos ter uma certa quantia para que eu vou casar, vou comprar uma casa, quero fazer uma... Por que não? Você é um professor, está no DNA. Não é verdade? Mas é isso, uma das coisas que a gente fala, que quem é jovem está ouvindo a gente, é que por que eu tenho 20 anos só vou receber alguma coisa aos 60, 70? Por que a Previdência, em vez de ser só um produto, não pode ser poupança de curto, de médio e de longo prazo? Brilhante. Tudo bem, eu vou juntar dinheiro para minha aposentadoria, mas eu vou juntar dinheiro para comprar um carro ou um imóvel, eu vou juntar dinheiro para minha viagem de férias o ano que vem. Eu tenho necessidades de curto, médio e longo prazo. E aí você consegue modelar produtos que atraiam os jovens. Exatamente. Não é? Você tem razão. Porque eu estou com 25, 30 anos, vou me aposentar com quanto? 60? Isso é coisa de velho. Não quero. Não, eu vou tomar cerveja. Exato. Eu quero sair de férias e ir visitar um país no exterior. Preciso, quero juntar dinheiro para isso. É o ano que vem. Então, essa abertura de cabeça, eu acho importante, né? E isso aconteceu ao longo do... E está acontecendo. Está acontecendo, né? Eu acho que são marcos significativos, né? E é inevitável, né? Eu preciso criar hoje, me preparar hoje, ao longo do tempo, porque o amanhã é inevitável, ele vem. Ele chega. Ele chega. E você está cada vez vivendo mais. É verdade. As oportunidades de você se aposentar com idade avançada é cada vez maior. Em que situação? Eu costumo dizer, Nivaldo, que a aposentadoria já foi aposentada. Ninguém mais vai se aposentar. Você vai trabalhar em outro ritmo quando tiver mais velho, um ritmo menor, não todo dia da semana, não 8 horas por dia, mas você nunca vai deixar de trabalhar, porque se você para de fazer as coisas, aí sim você tem um problema, né? Então eu acho que a gente está numa outra época e todos esses conceitos de aposentadoria, previdência complementar, tudo isso está evoluindo enquanto a gente está falando aqui. Aquela ideia de aposentadoria é um aposento, uma sala sem janela, pelo contrário, agora é uma sala com uma tremenda de uma janela com outras oportunidades, né? Com outros horizontes, sem dúvida. Olha, Nivaldo, esse papo está sensacional. Eu queria ficar aqui o dia inteiro, mas a gente não vai conseguir. Então, a gente está chegando no fim desse nosso bate-papo. Eu queria deixar você livre e à vontade para falar sobre... Eu queria saber do seu projeto, porque eu vi na tela aí a logo que você criou e eu achei diferente, pô. Que letra é essa? Por que isso? Porque Te Contei é o nome, mas tem uma letra, né? É verdade. Então me conta por que eu te contei. Tá bom, eu vou te contar então. Eu gosto, como eu falei para você mais cedo,
muito de neurociência, de estudar um pouco de tudo. E um belo dia eu olhei um artigo na internet e vi sobre uma nova fonte, um novo tipo de letra que foi criada na Universidade de Melbourne, na Austrália. Eles criaram esse tipo de letra para tentar fazer os alunos reterem mais as informações. Oba. Era um experimento na área de comportamento e neurociência. Então, eles criaram esse tipo de letra que tem alguns buracos, ela é inclinada, ela é mais difícil de você ler. Então, como ela é mais difícil, o seu cérebro para prestar atenção no que está escrito. E aí você retém mais a informação. E o logo do Te Contei é esse aqui, tá certo? São essas letrinhas do Te Contei. Provocativo, provocativas. Né? Eu sou obrigado a olhar e... E aí você se retém mais porque é difícil de ler. Só que 2 anos depois, fizeram um novo estudo e comprovaram que não tinha realmente eficácia. Mas eu já tinha usado e está aí no nosso logo que Te Contei. Só para fechar, então, já que você fala de pesquisas, era bom, você que nos vê, procure o teste do marshmallow. Aquela experiência interessante, não sei se todos conhecem, em que eu colocava um garoto, nessa mesa aqui, por exemplo, punha um doce, que seria um marshmallow, e dizia para ele, vou sair da sala, se você não comer esse doce, quando eu voltar eu vou te dar 2 doces. Muito bem, a experiência foi feita, 20% aguentava, não comia o doce, os outros comiam. Pegaram esses 20% e os 80% e acompanharam ao longo da vida. E perceberam que aqueles que aguentaram a ansiedade, não comeram o doce, ao longo da vida tiveram maior sucesso. Relação familiar, emprego, estabilidade emocional. Qual é a analogia? Você que está principalmente com 25 mais, não coma um marshmallow hoje. Né? Deixe para você fazer o seu investimento. Pense no amanhã. Né? Sensacional. Porque amanhã chega e o tempo cobra a gente. Ninguém fica de cabelo branco impunemente. Você sabe que é a base do que depois acabou evoluindo e se chamando de inteligência emocional. Isso. Que é essa pesquisa que você citou. E eu sempre brinco que tinha 3 tipos de criança. Tinha criança que o adulto saía da sala, ele conseguia se controlar e esperava. Tinha criança que o adulto virou a esquina, pegava o marshmallow e comia. E tinha um terceiro tipo de criança, que é que pegava o marshmallow, dava umas lambidinhas e botava de volta. Será que vale a pena? Só para desanuviar, né? É isso aí. Só para desanuviar. Eu que agradeço, desejo sucesso ao Te Contei e parabenizo a Evertec mais Sinqia por bancarem esse projeto, por acreditarem nesse projeto. É uma mente nova, é uma geração nova que seguramente há de aproveitar e abrir novos caminhos, quem sabe para muitos indecisos que ainda estão por aí. Parabéns a você, Éder, e parabéns ao projeto. Agradeço e agradeço a Evertec mais Sinqia por tornar isso possível. Sem eles, isso daqui não estaria acontecendo e eles são muito mais do que um patrocinador, eles viraram amigos da gente. E graças a eles a gente está trazendo esse conteúdo para todos vocês. Agradeço imensamente, esse foi o nosso primeiro programa, nossa primeira entrevista da primeira temporada. Eu espero que venha muito mais aí pela frente, então fique ligado.